formalmente a instituição financeira. Teve muita ação que eu já ganhei em que o produtor rural, às vezes, a gente pedia o alongamento atrasado e depois a gente conseguia comprovar, sabe o quê? Que o produtor rural, antes do vencimento da cédula, por meio de testemunhas, tinha ido até o gerente da agência e pedido o alongamento. E o juiz considerava em uma audiência de instrução e julgamento isso, porque a gente comprovava que havia o pedido verbal. O que começou a acontecer alguns anos depois? Começou-se a se exigir mais provas, exigir mais organização e exigir, inclusive, prova de capacidade financeira. E, por fim, agora em 2026, inseriu-se a questão da discricionariedade da instituição financeira. Luiz, mas por que isso é um problema? Porque, gente, o que nós percebemos é que o direito ao alongamento começou a ficar mais difícil de se conseguir. E sabe de quem que é a culpa disso? Nossa, enquanto advogados. Eu falo isso desde 2019, quando eu dei minha primeira aula de crédito rural. Os institutos jurídicos são essenciais, mas eles só devem ser utilizados quando são pertinentes. Eu despacho muita ação, pessoal, com juízes, porque eu cuido desse setor de endividamento aqui do escritório. E essa semana, por exemplo, nós conseguimos 10 liminares de suspensão, de negativação e tudo que é questão. O que eu tenho percebido quando eu despacho com o juiz? Que quando eu falo que é o direito ao alongamento, o juiz já pensa assim, mais um. E, de fato, recentemente eu peguei um cliente em que ele estava querendo me repassar uns processos que ele já tinha ativo, ele teve um transtorno com o patrono dele, e eu fui observar. Pessoal, houve pedido de alongamento de diversas cédulas que não havia fundamento para se fazer. E isso é um problema para nós. Por quê? Esse erro técnico ou de análise faz com que o nosso instituto fique mal visto pelos juízes. Parece trambique. E não é. Então, assim, tomem cuidado nos pedidos de alongamento que vocês fazem. Hoje, quando eu vou despachar com os juízes, eles sabem que eu não peço alongamento de cédula que não é cabível. Isso facilita muito a minha vida. E assim, gente, o trabalho de conseguir os alongamentos e tudo mais é um trabalho de despachos auriculares. É de encheção de saco de juiz, de sentar lá e conversar e explicar por que isso acontece. E é essencial. Porque a partir do momento que você consegue converter alguns juízes a compreender essa realidade, você facilita muito a sua possibilidade de conseguir alongamentos. E, pessoal, vocês já pararam para pensar que o crédito rural, por esses motivos que eu mencionei, não é um crédito comum? Ele tem toda uma estrutura normativa que a gente aprende lá nos primeiros anos de faculdade, mas a gente não dá atenção nisso. Quando eu fiz mestrado fazem 4 anos. E é interessante porque, às vezes, coisas que a gente não dá valor na faculdade, a gente começa a se interessar mais depois que a gente fica mais velho, né, da importância. E eu tive a oportunidade de ler de novo as obras de Hans Kelsen. A oportunidade não, né? Eu fui obrigado a ler pelos meus professores. E a pirâmide normativa que ele cria é essencial, por exemplo, nesse caso que a gente está conversando aqui. Poxa, se a gente for observar, quem faz as alterações no Manual do Crédito Rural não é o Congresso. Sabe quem que é? O Bacen, ou o Conselho Monetário Nacional. São normativas. E normativas, de fato, devem existir, assim como o Manual do Crédito Rural existe. E eu nem entendo, para ser sincero, que o Manual do Crédito Rural deve se tornar uma lei. Por quê? Ele necessita de medidas mais rápidas e ágeis de aprovação que talvez não podem esperar uma alteração legislativa. Mas ele está submetido à nossa pirâmide normativa. Então, o que vem primeiro? Constituição. Segundo ponto, leis de crédito rural e política agrícola, que são, na maioria dos casos, além de leis complementares, que a gente tem algumas leis federais. Depois, o manual do crédito rural e abaixo dele, os contratos bancários. E eu sei que vocês sabem e estão esperando que eu fale da existência da súmula 298, que garante o direito ao alongamento da dívida do produtor rural. Mas eu não vou enquadrar ela aqui ainda, porque nós vamos entender os dispositivos e o que mudou, para a gente entender, pessoal, onde a gente está mexendo.
e o que está acontecendo com a política agrícola aqui no Brasil. Olha que interessante esse paralelo que eu vou trazer para vocês. 2019, esse era o texto que constava no dispositivo que fala sobre o alongamento. Olha, independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida nos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove a incapacidade de pagamento do mutuário em consequência de. E aí as consequências a gente tinha que comprovar, que é a flutuação de safra e todas as outras questões. Olha que interessante. Independentemente. Ou seja, gente, e foi nessa época aqui que a gente conseguiu consolidar a súmula 298, que fala que o direito ao alongamento da dívida rural não é uma decisão da instituição financeira, mas sim um direito subjetivo do produtor rural. Quando eu falo que é um direito subjetivo do produtor rural, gente, é simples. Se o produtor rural preenche os requisitos, não interessa se a instituição financeira quer ou não alongar o seu débito. Poxa, Luiz, mas isso parece muito injusto. Por que parece injusto? Porque a instituição financeira empresta o dinheiro e é obrigada a alongar. E eu vou contar uma coisinha para vocês que a maioria dos gerentes não contam. Quando o banco faz parte do Sistema Nacional de Crédito Rural e é uma opção do banco, ele não faz de forma obrigada, a não ser os bancos públicos, que eles fazem parte da nossa política agrícola, ele recebe recursos do governo, que são recursos de repasse. Então, quando ele está alongando, ele não está fazendo um favor para o nosso cliente. Sabe por quê? Porque o dinheiro não é dele. Coitadinho do banco. Pessoal, eu advogo há 10 anos. E se tem uma coisa que eu aprendi nesses 10 anos, eu nunca vi o banco sair perdendo. Luiz, mas a gente ganha umas ações dos bancos, tudo mais, sim, mas ele ganha muito com os nossos clientes. Então, sim, o produtor rural é obrigado, o banco é obrigado a alongar o débito. Olha a mudança que a gente teve para 2021, que ficou vigente até agora em 2026, até no meio do ano. Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, olha o quanto mudou. Fica autorizada a prorrogar a dívida aos mesmos encargos no instrumento de crédito, desde que comprove que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário. Vocês percebem que o dispositivo, dá para vocês perceberem pelo tamanho do dispositivo que eu trouxe para vocês, ele vai só aumentando, não é? E olha o quanto que em 2026 a letra ficou mais miúda ainda. Agregou-se mais requisitos ao pedido de prorrogação. E olha agora em 2026. Fica a instituição financeira autorizada por sua conveniência e decisão, mediante solicitação do mutuário, a prorrogar a dívida referente à operação de crédito rural dos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove dificuldade temporária para o reembolso do crédito em razão de uma ou mais dentre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário. 2019, gente, a prorrogação é devida. O direito nunca é automático, tá? Pessoal, a instituição financeira de bom grado nunca alonga o débito, ela sempre renegocia, por um motivo simples, ela aumenta a taxa de juros, ganha com a inadimplência e muitas das vezes reforça a garantia. O que eu quero dizer com isso? Se seu cliente é só um aval, muitas vezes para renegociar, a instituição financeira fala, eu renegocio, mas além do aval eu quero uma garantia real. Além do aval eu quero um penhor. Além do aval eu quero uma alienação fiduciária da sua fazenda. E é isso que a gente vem vivenciando. O que o produtor precisava provar em 2019, gente? O evento, houve a chuva em excesso ou a falta dela, ele ocasionou um prejuízo. Eu não consegui colher a soja porque choveu demais. O nexo causal entre as duas coisas, que é muito clara, e a impossibilidade de pagar no vencimento original. E em 2021? 2021
o negócio ficou mais complicado. Olha, saiu é devida a prorrogação e entrou. Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar. Pessoal, se a gente colocar os três dispositivos lado a lado, como eu coloquei lá atrás, vocês vão perceber que claramente o intuito do órgão ou da pessoa que teve as ideias de alterar o Manual do Crédito Rural é simples: trazer uma margem subjetiva de discussão para o dispositivo. E isso é um problema gigantesco. Por quê? A instituição financeira, tendo margem para entender se o nosso cliente tem um direito ou não, acaba sendo um transtorno gigantesco. Quer entender qual que é o maior transtorno que a gente tem? Isso desde sempre? Eu nunca vi instituição financeira alongar o débito conforme a capacidade de pagamento demonstrada no laudo. Às vezes, eles até fazem alongamento segundo o Manual do Crédito Rural, tá, gente? Mas são aqueles alongamentos capenga. Ele joga a parcela desse ano para o ano que vem, ou ele faz uma renegociação. Hoje, se vocês olharem lá no meu Instagram, tem uma sentença que saiu de um cliente nosso, que a gente conseguiu 5 anos de carência, a gente entrou com o processo em 2025, 5 anos de carência, mais 10 para pagar, ou seja, uma parcela anual durante 10 anos, 15 anos de alongamento, gente. E eu até ia trazer aqui a proposta, mas do que o banco fez para a gente, não trouxe porque eu acabei esquecendo mesmo. A proposta que o banco fez para a gente do alongamento tinha sido 1 ano de carência e ele pagar tudo no segundo ano. Sendo que a capacidade de pagamento do nosso cliente ensejava 15 anos de alongamento. E aqui vai uma dica profissional, tá, gente? Não adianta, e o seu cliente às vezes vai querer fazer isso, não adianta o seu cliente só pedalar ou jogar a parcela para o ano que vem. Eu estou fazendo muitas reuniões com instituições financeiras, então assim, eu cuido de fato desse campo de batalha junto às instituições financeiras, juízes e tudo mais. E muitas vezes o gerente fica tentando me convencer de que se ele jogar a parcela para o ano que vem, vai dar certo. E o que eu falo com ele é o seguinte: olha, senhor José, você vai jogar essa parcela para o ano que vem, sabe o que vai acontecer? Ano que vem, estaremos eu e você nessa mesma época do ano, sentados aqui discutindo esse mesmo contrato. Por quê? O gerente, muitas vezes, quer só não lançar inadimplência na carteira dele para apresentar resultado. Isso não é uma solução para o nosso cliente. E essa linguagem subjetiva vem aumentando. Olha só o que passaram a ser os requisitos. Vocês lembram que o outro era só 4 requisitos? Olha esse. O que a gente tem que comprovar a partir de 2021? Dificuldade temporária de pagamento, enquadramento em uma das hipóteses do MCR, necessidade de prorrogação, capacidade futura de pagamento e viabilidade do cronograma reprogramado. Antes, gente, a gente só precisava que o produtor não consegue pagar hoje. Até meio de 2026, a gente passou a ter que comprovar que não basta ele falar que não consegue comprovar agora. Ele precisa comprovar que vai conseguir pagar depois. Você acha isso injusto, Luiz? Não. Eu, particularmente, acho que, a partir de 2021, nós começamos a ter um modelo muito mais sustentável do que era 2019. Por quê? Em 2019, você não tinha que apresentar um laudo de capacidade de pagamento mostrando em quanto tempo seu cliente deveria reembolsar o banco. E em 2021, a gente começou a precisar apresentar. Mas o que atrapalhou muito foi o que começou a acontecer a partir do meio desse ano. Que foi a alteração mais sensível, que apareceu o seguinte: por sua conveniência e decisão mediante solicitação do mutuário. Qual que é o problema disso, gente? Nós começamos a ter um enfoque muito maior, e eu ainda não tenho cédulas judicializadas que foram realizadas a partir da vigência desse novo dispositivo. Mas eu imagino que a decisão, porque assim, gente, as cédulas que foram feitas antes do mês de 2026, elas ainda eram regidas pelo dispositivo anterior, tá? Então a gente ainda não tem essa discussão. E as cédulas que estão sendo confeccionadas e contratadas nesse momento ainda não venceram, então a gente ainda não tem essa discussão. Mas o que vai ser a discussão que nós teremos nos tribunais? Com certeza. Eu já fico imaginando lá, quando você entrar contra o Banco do Brasil,
com a mandamental e ele vir com a contestação dele. Ele vai falar assim, olha, em 2026, no meio, aqui é o seu juiz, começou a ser uma escolha da instituição financeira, por sua conveniência e decisão, se ele vai alongar ou não. Isso reforça muito a tese da instituição financeira. Porque ela fortalece muito a decisão arbitrária ou discricionária. E aí vem a grande questão. Qual que é a discussão que a gente tem? Qual é o limite da discricionariedade do banco? Qual é o limite dessa conveniência? Onde ele pode acatar ou não? E assim, gente, eu tô finalizando, tá? Porque são uns 30 minutos, vou caber dentro desse tempo. Mas o que é importante a gente entender? Que não é porque existe a previsão de conveniência e arbitrariedade que a gente vai deixar de lado tudo isso que a gente tem. O que é tudo isso que a gente tem? Constituição, legislação federal, súmula, manual do crédito rural. E Luiz, você acha que o direito ao alongamento do produtor acabou? Eu vou dizer para vocês. A minha concepção de tudo que eu vi, e desde 2019 e continuo vivendo até hoje, não vejo que houve uma alteração substancial do direito de 2021 para cá. Sabe por quê? Porque agora a instituição financeira é obrigada a fundamentar a recusa, porque senão ela vai ser arbitrária. E o que acontecia, gente, até o meio do ano? Sendo transparente com vocês, já fizemos centenas, talvez milhares de pedidos de alongamento para todas as instituições financeiras que vocês imaginarem que fazem parte do Sistema Nacional de Crédito Rural aqui no escritório. O banco sequer respondia ao nosso pedido de alongamento. Então, qual que era o protocolo do escritório? Até o meio do... varia de banco para banco, mas era quase com um quadro geral. A gente notificava, dava 10 dias, a instituição financeira não respondia, o que a gente fazia? Judicializava. O que começou a acontecer, gente, a partir do meio desse ano, que eu achei até interessante e conveniente para algumas instituições financeiras. Eles começaram a responder às nossas notificações, solicitando documentos. O que eles estão começando a fazer? Eles estão começando a entender que eles têm que ter uma recusa fundamentada. Isso é um problema para nós? Sinceramente, não. Por quê, gente? O direito do nosso cliente não que seja simples de ser comprovado, mas ele é comprovável com base técnica. Por exemplo, citei o exemplo dos 4 municípios aqui da minha região que decretaram situação de emergência. Já notifiquei vários. Como que eles vão ignorar o decreto? Não dá. Então, assim, gente, o que tem sido bom a partir desse momento? As instituições financeiras têm respondido às notificações. Elas sempre negaram administrativamente mesmo, então eu não acho que isso é um prejuízo para o produtor rural de forma alguma. E a judicialização vai continuar acontecendo. A diferença é que agora, quando eu notifico a instituição financeira, sabe o que ela tem que fazer? Que ela odeia fazer, mas agora ela tem que fazer, porque ela tem que me responder a questão do laudo. Ela tem que me responder os outros requerimentos que eu faço. Luiz, quais outros requerimentos você faz junto com o pedido de alongamento administrativo? Exibição de documentos. E aí ela tem que me mandar os contratos e as fichas gráficas. Isso tem facilitado muito o nosso trabalho. Luiz, o direito ao alongamento do produtor rural acabou? Não. Ele ficou mais restrito? Não. Desde que, e eu vou bater essa tecla com vocês e depois do nosso bate-papo, que talvez a gente converse mais sobre isso. Desde que a sua ação seja bem fundamentada. Desde que o seu cliente tenha um laudo bem feito. Desde que o seu laudo que você vai protocolar lá na ação judicial não seja aquela planilha de Excel que muita gente faz. Que ela venha com notícias, que ela venha com embasamento em notas fiscais, que ela venha com dados do Instituto Nacional de Meteorologia, que ela venha com dados de mercado, que ela venha com os decretos que são publicados de calamidade de emergência em muitos municípios e que muito advogado come bola e não junta. Porque, gente, para o cliente que passou pela dificuldade financeira em razão dessas questões, a gente consegue fazer a prova. Então, Luiz, o direito ao alongamento do produtor rural, ele ficou mais prejudicado? Sinceramente,
Eu até, aqui no escritório, eu sempre faço 1 hora profissionalizante na semana, em que geralmente eu trago um tema e a gente dou de fato uma aula para a nossa equipe falando sobre isso. E eu falei exatamente isso. O nosso protocolo no escritório não mudou em nada. Porque a gente já fazia tudo isso. E qual que é a nossa base de defesa agora? É a súmula, Luiz? Não. É que o banco não pode trazer uma decisão arbitrária para negar o alongamento. E eu estou adorando ver como eles estão fundamentando as decisões deles. Por quê? Nós conseguimos tecnicamente demonstrar que o produtor necessita do direito ao alongamento. E sabe por que isso facilita muito a nossa vida? Porque no momento em que você protocolar a ação e existe um processo administrativo feito junto à instituição financeira, a liminar sai mais fácil. Porque você tem os contratos, você tem a negativa do banco e você tem um ponto no qual você já sabe onde que vai bater. Se a instituição vai contestar se houver frustração ou se seu laudo de capacidade de pagamento não está certo, porque são diversas questões que podem ser discutidas. Perfeito, pessoal? E aqui, uma última mensagem, antes da gente passar o nosso bate-papo. O alongamento não é perdão. Isso aqui é uma coisa... Eu atendo produtores há 10 anos, tá, gente? E uma coisa que eu acho muito bonita, e às vezes eu penso o quanto eles se penalizam por causa disso. Hoje eu atendi um produtor, inclusive, que me falou exatamente isso. Ele me disse o seguinte: Luiz, eu estou fazendo isso aqui, tá? Ou seja, estou pedindo um alongamento, estou demonstrando a minha dificuldade econômica, mas eu quero pagar, tá? E isso é interessante. Pessoal, eu trabalho há 10 anos com produtores endividados. Sabe quantos não pagaram meus honorários até hoje? Nenhum. Eles já atrasaram, já conversaram, mas eles sempre me dão satisfação. E a mesma coisa para o banco. Ele vai pagar, ele quer pagar, mas ele vai pagar e quer pagar sem vender a terra, sem vender o patrimônio, que ele quer que o neto dele ande a cavalo. Ele vai pagar com a produção dele, com a soja dele. E assim, gente, uma coisa que eu defendo e defendo de coração aberto, tá? Os meus clientes, os produtores rurais que eu conheço, faça chuva ou faça sol, 5 horas da manhã eles estão na lavoura. E saem a hora que precisar. Eles não têm hora para vir embora. Então, nunca foi falta de trabalho. Por isso que eu acho, e até mencionei no início da nossa conversa aqui, que nós, enquanto advogados, não podemos nos furtar de ver algo desse sentido e não fazer nada. É sim nossa responsabilidade buscar o alongamento, a reestruturação do produtor e a dignidade dele. É sim nossa responsabilidade manter ele produzindo e colocar a terra dele na mão do filho dele na próxima geração. E a gente não vai se furtar disso. E o objetivo dele, gente, não quer deixar de pagar. Eu tenho um cliente que eu fiz alongamento em 2017. 10 anos, ele está pagando até hoje, vai acabar de pagar ano que vem. Religiosamente. Por quê? Porque o direito ao alongamento dele foi garantido. E ele permanece produzindo. Caso ele não tivesse encontrado um corpo técnico qualificado, certamente ele teria perdido a fazenda. Mas não, ele está lá. E entender, pessoal, que quem atende produtor rural, tá? Você está fazendo parte de uma nova família. Você está fazendo parte de uma nova história. E eu queria convidar todos vocês, quem não atua ainda e quem eu já sei que atua, a fazer parte disso. Todo final de ano aqui no escritório, a gente faz isso, já tem 3 anos. A gente faz um dia no qual a gente faz toda aquela programação e planejamento do ano que vem. E uma coisa que eu faço já há 3 anos, eu trago fotos e decisões das propriedades que nós salvamos. Esse ano, pessoal, nós anulamos aqui no escritório 22 leilões. E eles vão estar no fim do ano nas fotos, sabe por quê? Porque para a gente que é advogado, e principalmente para as pessoas que trabalham, porque eu tenho um corpo interno grande, nós somos 17 pessoas, eu preciso mostrar para eles o quanto o trabalho deles é importante e gratificante. Então, no fim do ano, eu mostro para eles que aquela petição, aquela encheção de saco lá com o assessor para a gente despachar, salvou a propriedade, fez com que a pessoa continuasse produzindo, declarou a terra dele impenhorável. Isso é, gente, realizar o que a gente aprendeu sentado lá no banco da faculdade, no banco da pós-graduação, em uma noite como essa. Então fica aqui um convite para vocês, de fato, virem advogar com ética, pensando em quem produz,
E eu vou dizer para vocês, tá, gente? Eu sempre digo isso lá na Abra, no nosso curso e na pós-graduação. Quem vem para o agro não volta para outra área. Por quê? Porque é desafiador, é trabalhoso, você passa raiva pra caramba. Mas eu, particularmente, não tenho nada que me deixa mais feliz do que eu ter que ligar para um produtor rural e falar que ele vai continuar produzindo queijo. Tem uma história, se vocês me permitem estourar um tempo, que ela é muito bonita, de um cliente nosso. Ele chegou aqui no escritório, gente, com a carta do leilão da propriedade dele na mão. E ele é daqui da minha cidade, que é Patos de Minas. E é legal, porque eu, desde muito tempo, eu moro aqui desde 2016 também, que eu não sou daqui. Mas eu vou na feira do produtor rural. E eu sempre vi a barraquinha dele de queijo lá, dele produzindo queijo. E ele veio aqui, ele chegou com a carta do leilão, e o leilão era assim, não me recordo exatamente, 2, 3 dias depois. O que aconteceu? A gente conseguiu suspender o leilão, depois a gente anulou o leilão, declarou a propriedade dele empenhorável. E um dia, ele veio aqui com o neto dele. Isso foi muito legal, foi muito emocionante. E ele trouxe o neto dele e trouxe queijos. E ele convidou todo mundo do escritório a ir lá na feirinha do produtor rural para contar que o neto dele vai assumir a barraquinha dele, lá de vender queijo. E vai assumir, gente, porque nós aqui fizemos algo. E isso, de fato, não tem dinheiro que paga. Bom, gente, aqui estão os meus contatos. No mais, sigo à disposição para a gente bater um papo mais técnico, contar uma mentirinha ou até tomar um cafezinho. Obrigado a todo mundo, viu? Professor Luiz, sempre enriquecedora. Antes de franquear as perguntas aí aos participantes, é, nessas palestras que a gente vem tendo por aí, professor, que a gente vem passando também, a gente gosta sempre de bater na tecla, sempre. Você falou do laudo, como é importante esse laudo, na verdade, até para não dar motivo agora para aquela conveniência na decidir a decisão, aquela discricionariedade, para não ter erro, na verdade. E isso é muito importante. E além de instruir, eu sempre falo também nas palestras aí, e gostaria que, só que agora, como presidente aqui, eu sou meio suspeito em falar da comissão. Eu gostaria que o senhor falasse, se possível, na busca de advogados, de profissionais realmente voltados ao agro, dessas pessoas que entendem, na verdade, para que não haja uma quarta, quinta etapa aí agora dessa prorrogação, como teve 2019, 2021, 2026, e um pedido certo. Né? Queria que o senhor pudesse falar a respeito aí desses profissionais técnicos que entendem realmente o que estão fazendo para não equivocar no pedido. É um ótimo apontamento, doutor Watson. E assim, gente, eu falo isso tem 10 anos. Pode parecer que eu tô falando isso por mérito e tudo mais, mas assim, não existe caminho em área nenhuma, tá? Eu digo no agronegócio, mas em área nenhuma, que não seja a especialização. Procurar profissionais habilitados. E eu estou dizendo isso quando a gente procura um médico, quando a gente procura um contador, e a mesma coisa quando o produtor rural procura uma solução jurídica. Porque assim, pessoal, é impossível você desenvolver o trabalho da advocacia bem feito se você faz tudo. E quando eu digo isso, e o Dr. Watson mencionou muito bem, a gente também tem que levar em consideração que o nosso trabalho sozinho não faz nada. Vou citar um exemplo que vai ficar muito claro para vocês. Luiz, seu escritório tem 17 pessoas. Quantos são advogados? 7. Interessante, né? Mas, Luiz, se são 7 que são advogados, o que mais que você tem? A gente tem um corpo administrativo, financeiro, obviamente, mas eu preciso de muitos profissionais anexos que são competentes e compreendem o que a gente faz aqui. Quem? Contador ou economista, dependendo do que você precisar para fazer laudos contábeis, que eles são essenciais. Agrônomo ou zootecnista ou veterinário, dependendo do tipo de laudo que você vai fazer, principalmente em relação a laudos de frustração de safra. E aqui no meu escritório, porque eu tenho uma demanda muito alta de questão trabalhista, eu tenho um técnico de saúde e segurança e um fisioterapeuta que acompanha perícias.
Luiz, e por que tudo isso acaba sendo essencial? Para que não aconteça isso que o Dr. Watson mencionou e que eu mencionei para vocês, que aconteceu muito e acontece muito hoje no direito, que é os pedidos indevidos, aqui no caso da nossa aula, né, de alongamento. Pessoal, a qualificação técnica do profissional, do advogado, que entende que a ação que deve ser proposta é a mandamental, ela vai ter mais alguns passos. Qual que é o próximo passo, Luiz? Encontrar um profissional que saiba fazer um laudo bem feito. Recentemente, um aluno lá da pós, crédito rural, eu dei a aula de crédito rural na pós, aí a pós, gente, é sexta à noite, sábado de tarde, e sábado o dia todo, porque ela é só de 15 em 15 dias, que é para quem trabalha, enfim, então ela não é durante a semana que a gente entende que atrapalha muito. Eu dei a aula e ela acabou no sábado, acho que foi 4h30, 5 horas da tarde, e ele me mandou uma mensagem. E ele falou o seguinte, trazendo muito bem o que o Dr. Watson trouxe. Ele falou, Luiz, eu tô com um problema gigantesco, sabe por quê? Eu não tô conseguindo nenhuma liminar. E assim, gente, obviamente, nenhum de nós consegue garantir que a liminar vai sair, né? Só que você começa a entender, a partir do momento que você vai trabalhando e advogando há um certo tempo, que alguns critérios são essenciais para que qualquer juiz analise sua liminar. E aí ele falou assim, você importa de olhar 2 processos comigo? Aí um dia ele marcou um horário, a gente foi olhar os processos. Pessoal, sabe qual era o problema? Que ele não estava conseguindo as liminares? O laudo dele era muito ruim. Dele não, né? Da pessoa que fazia. Por quê? O laudo dele era literalmente, da pessoa que fazia para ele, uma planilha de Excel com alguns dados. E aí, igual eu falei para ele, falei, olha, não duvido que talvez esses números estejam certos e tudo mais. Só que assim, gente, juiz. Você acha que o juiz, com esse tanto de processo a despachar, ele vai ficar lá lendo aqueles numerozinhos na planilha de Excel? Não vai. O que eu orientei ele que ele fizesse? Procure alguém aí da sua região que faça um laudo mais bem feito, que coloque notícias. Poxa, se tem uma notícia falando que lá na cidade do Olimpo teve uma geada no café, como que o juiz vai ignorar? Ele não vai ignorar. Colocar também fotos da propriedade. O que comprova que o Olimpo é produtor rural? Poxa, o Olimpo está lá na lavoura, tem trator, tem moega, tem... eu esqueci como é que chama o resto dos negócios do café, gente, mas tem tudo lá na propriedade dele. Ele tem nota fiscal de compra de trator, ele tem secador. Isso comprova que ele é produtor. Por quê? No pedido liminar, a gente não tem a defesa da outra parte ainda. Então, assim, a gente tem que comprovar de forma muito clara. E entendam isso, pessoal. A partir da alteração dos laudos e alguns poucos apontamentos que a gente fez na petição dele, as liminares começaram a sair. Qual que era o problema dele? Era um problema de embasamento probatório. E embasamento probatório, gente, não é nossa responsabilidade, tá? Fazer o laudo e tudo mais. Mas é nossa responsabilidade fazer com que as provas sejam produzidas da maneira adequada. E foi isso que ele fez. E, de novo, gente, não adianta um bom laudo sem um advogado. Não adianta um bom advogado e um bom agrônomo sem um bom contador. Não adianta. Nós somos profissionais que dependem dos demais. E a especialização, ela é essencial. Toda quinta-feira, gente, eu abro o site do Bacen, faça chuva ou faça sol. Por quê? Para entender se há novas resoluções que podem ser aplicadas nos processos e auxiliar os nossos clientes. E não uma ou duas vezes nós já conseguimos, por exemplo, alongamento de cédulas que estavam vencidas, porque resoluções do Bacen ou do Conselho Monetário Nacional autorizava que fossem alongados os débitos ainda que vencidos. Por que você consegue fazer isso, Luiz, e talvez a maioria das pessoas não conseguem? Porque eu sou um especialista. Eu me dedico a isso. Quando o cliente chega aqui no escritório, e porque eu faço só isso e eu vou atendê-lo, eu sei, dependendo da instituição financeira que é o processo, qual vai ser o desenrolar do dia da notificação até a sentença, dependendo da vara que vai cair. Isso facilita a minha vida? Facilita. Eu tenho muito mais segurança de dizer para ele tudo que vai acontecer. Nada, gente, como ser especializado, tá? Isso é essencial. Não sei se eu respondi, doutor Watson. Respondeu sim, respondeu, professor. Doutor Luiz, a sua fala foi importante no final agora, assim, também, né, dentre todas, e olha que situação interessante que nós estamos vivendo aqui.
você já me ouviu falar isso? E todas as palestras falam também, né? Eu, particularmente, sou de Rio Bananal, pequeniníssima, mas aconchegante, a minha frase sempre, né? De 17 mil habitantes apenas. Mas somos o maior produtor de café Conilon do país, pra você ter uma ideia. E junto Sim, da nossa obsessão, que abrange Linhares e Soretama, juntos, assim, uma potência enorme. Mas olha a situação que aconteceu. Muitos aqui, a gente via o café na hora da colheita, coisa mais linda do mundo no pé, coisa mais linda. Entretanto, mais de 60% dos agricultores tiveram aí nossa, até 75%, e não foram poucos, não. Então, bate muito realmente aí no que o senhor falou agora na reta final aí. Então, por isso, a pergunta, na verdade, e essa complementação de bons profissionais nesse momento agora, porque é a vida do produtor. sim, O agricultor precisa disso. sim, ele Eu queria precisa. agora. Exatamente. Bom, eu queria agora franquear a palavra aos participantes que queiram fazer alguma pergunta ao professor Luiz. Fique à vontade. Quando não tem pergunta, é sempre duas hipóteses, né, doutor Watson? Ou foi muito claro e não gerou nenhuma dúvida, ou ninguém entendeu nada. É interessante. Tem uma pergunta no chat, professor. Tem uma pergunta no chat Ah, aqui. vamos lá. Vamos lá. Eu perguntei aí, prazer, né? Olívio, pergunta? Prazer, doutor Luiz. Prazer, Eu já doutor. já te acompanho lá no Instagram, já vejo suas postagens lá. Você falou que suspendeu 22 leilões, né? Essa Sim, suspensão dos leilões, a maioria foi via embargos de execução? não. Geralmente, quando se chega na fase do leilão, já se passou a fase de apresentar embargos, tá, o Olímpio. Então, assim, algumas vezes você consegue fazer por uma exceção de pré-executividade, quando é uma propriedade empenhorável, há alguma irregularidade com uma mera petição, e muitas vezes a gente ajuiza de fato uma ação de obrigação de fazer. Então, assim, recentemente, por exemplo, uma propriedade do cliente nosso estava indo a leilão. Ela já tinha passado o prazo de embargos e ela não era uma pequena propriedade, então a gente não conseguia alegar. O que a gente fez? A gente conseguiu fazer um laudo contábil comprovando os excessos na execução e que o imóvel estava indo a leilão por um valor que estava incorreto. Como o imóvel estava em garantia da execução, porque ele já estava penhorado, o juiz suspendeu ou anulou o leilão, anulou na prática, porque vai se discutir, para que a gente entendesse o valor daquela dívida inicialmente. Então, assim, muito dificilmente você vai conseguir suspender um leilão por meio de embargos, porque essa fase já vai ter passado. Entendi. Então, outros colegas aí perguntaram. Tem outras perguntas aqui, mas... Pode ficar à vontade, Olívio. É porque, por exemplo, doutor Luiz, como é que é a dificuldade para você lidar com o produtor? Porque no caso de exceção da pré-executividade, você não tem necessidade de fazer calção nem depósito, né, de Sim. pagamento. E aí, como é que é com relação ao magistrado, assim, a posicionamento, eu estou com alongamento, estou com essa questão aqui, e aí o juiz eventualmente negou ali, nem recebeu a exceção. Isso já aconteceu o caso assim com você? Já. Nesse caso, é de fato o agravo e despachar com o desembargador um efeito suspensivo, até que se julgue o agravo no mérito. Entendi. Beleza. E isso dá um trabalhinho, assim, quando a gente sobe para tribunal, por exemplo, eu fico muito longe de Belo Horizonte, mas quando é um caso muito especial ou muito particular, eu vou até lá presencialmente e despacho. Eles não gostam, né? Mas a gente leva o papel para eles lá, dá o papel, faz eles ficar com papel e tudo mais, mas assim, é o ideal que se faça. Aqui no escritório, graças a Deus, a gente nunca teve uma propriedade leiloada. Mas assim, não existe fórmula, tá, Olímpio? Cada caso vai ser um caso. A gente já suspendeu o leilão que das formas mais e pelos motivos mais diferentes possíveis, desde erro de avaliação, avaliação antiga. Teve um cliente nosso que o leiloeiro colocou, foi o imóvel do lado do dele para leiloar e não o dele, a gente conseguiu anular o leilão. Então, assim, erros, por mais que pareçam bizarros, como esse que eu estou mencionando, eles acontecem.
Então é importante que você esteja atento a isso. Entendi. Perfeito. Franqueada a palavra, se alguém quiser participar, se alguém tem mais perguntas. Professor Luiz, acredito que tenham cessado as perguntas. Queria passar para você, doutor, que no final do ano, e estamos agora em fase final de fazer um evento aqui. A gente só não decidimos se é presencial ou não. É um ciclo de palestras curtas, na verdade, mas com vários temas e vários palestrantes. E dizer que o grande homenageado vai ser um doutor, um professor chamado professor Luiz Olha, Martins. Em obrigado, primeira doutor. mão, quero passar para o Honrado. senhor isso aí. O evento vai ter, caso, lógico, o senhor autorizando, né? Terá o seu nome em homenagem, né? Ao grande trabalho, ao grande esforço, enfim, o conhecimento que você passa para todos nós, adeptos ao negócio, e que a gente vem nessa, pelo menos 25 anos eu venho nessa luta, na verdade, aí, Sim. e saber que tem uma Ábrada capitaneada pelo senhor, o escritório do senhor, que, na verdade, traz muitas coisas, assim, para quem segue. Então, a gente, essa singela homenagem, se Deus quiser, vai sair no final do ano, e entraremos em contato até lá em breve, com certeza, tá? Conte comigo, doutor. Tá mais que autorizado. E eu fico muito feliz, agradeço muito, pessoal. E me comprometo aí a tomar um café da região de vocês com vocês, em loco. Oh, maravilha, ficamos lisonjeados, tá? Sr. Luiz, no seu Doutor Luiz, escritório, seu endereço, o senhor vai receber aí alguns quitutes aqui da nossa Olha, região, que chegará para vocês aí. Temos aqui o cacau premiado de Linhares, que foi considerado o melhor cacau do mundo e está sempre ganhando prêmios aí internacionais. Cachaça de Linhares de Rio Bananal, também, de Soretama, consideradas as melhores do mundo, também premiadas. E o nosso, eu não trouxe aqui agora, ficou no carro, e o nosso uniforme, que é um gente, chapéu. vocês estão me deixando muito mal acostumados, viu? Fico muito feliz, gente, com os presentes e com o uniforme. Esse uniforme certamente vai me trazer muita serventia. Em nome da Comissão, Tobias, de Direito Agrário e Agronegócio, da terceira subseção do Espírito Santo, nós agradecemos imensamente e dizer assim, foi uma honra mesmo tê-lo conosco aqui, e várias oportunidades, querendo o nosso Deus aí, vão aparecer. Para nós, assim, foi um imenso prazer mesmo, muito honroso. Eu que agradeço, doutor doutor Watson, Wato. Ó, pode falar, doutor Olinto. deixa eu só fazer uma última pergunta aqui, aproveitar o doutor Luiz aí. Doutor Luiz, a questão do FINAME, né? Existe Sim. alongamento dos contratos de FINAME? Como é que é essa diferença entre o alongamento do FINAME e das CCBs de crédito rural? Tem uma... Aí você fez uma pergunta peculiar e interessante, Olímpio. É o seguinte, o FINAME, quando formulado por meio de uma cédula de crédito rural, você vai verificar, você pode pedir o alongamento dele. E você vai verificar que a jurisprudência é mais ou menos meio a meio. Mas se você comprovar a destinação do financiamento, do equipamento, você financiou um trator por meio do FINAME, por exemplo, e ele foi feito por meio de uma cédula de crédito rural, e você comprovou que esse trator é utilizado na atividade com a destinação, você vai provavelmente conseguir o alongamento. Quando, Luiz, ele não é formulado por meio de alguma cédula de crédito rural, a gente depende de alguma resolução do próprio Banco Central para que ocorra o alongamento. Na nossa área, basicamente, quase tudo vai ser feito por meio de cédula de crédito rural, tá? Então, não vai ser difícil com que você alongue. E alguns financiamentos de maquinário, no caso do FINAME, eles são incorporados pelo Plano Safra. Vou citar um exemplo, talvez, de uma linha que pouca gente conhece, mas o Moder Frota. O Moder Frota financia caminhões e tudo mais. É possível alongar o financiamento do caminhão do produtor rural? Sim. Desde que se comprove a ação. O caminhão é utilizado para trazer a matéria-prima da fazenda para o barracão ou para a agroindústria e tudo mais. Então é tranquilo. Perfeito. Obrigado, viu? Só isso. E Dr. Waxon, Olímpio, os demais participantes,
Fico muito feliz com os convites, com a homenagem, com os quitutes. Me coloco à disposição, não só a mim, tá? Mas também a Abrada, os demais profissionais aqui que a gente tem, para qualquer necessidade que vocês tiverem. No caso do congresso, se forem fazer, por gentileza, me comuniquem com antecedência. Gostaria não só de comparecer, mas de fornecer um auxílio da própria Abrada, como uma apoiadora do congresso ou do ciclo de palestras que vocês vão ter. E contem sempre com a gente, tá, pessoal? A advocacia no agronegócio, ela, apesar de, às vezes, não parecer, muitas vezes ela é solitária. Então, contem conosco, nos ajudem nos tribunais, protocolem ações, vamos auxiliar os produtores rurais, que talvez seja o momento que eles mais precisem da história. Isso aí. Novamente agradecemos, tá, doutor Luiz? E novas oportunidades realmente virão, nos encontraremos aí nas palestras, para a gente é sempre um prazer ouvi-lo. Posso fazer um convite, doutor Watson, para todo mundo aqui, aproveitar? Lógico. Pessoal, vai acontecer um congresso da Abrada presencial nos dias 3, 4 e 5 de novembro, lá em Uberlândia. Isso. E, assim, fica um convite aqui, depois, a gente teve alguns problemas pessoais em relação à minha vida pessoal, mas, enfim, a gente está voltando a fazer eventos presenciais. Nós estamos fazendo um evento, já são esperadas 450 pessoas, tanto é que já foram vendidos mais de 120 ingressos. Nós vamos fazer um evento presencial, de fato, um congresso prático. Tudo que vocês forem me ver no meio, ou a Abrada no meio, sempre vai ser uma questão prática. E eu queria deixar aqui o convite para vocês participarem, fazerem networking, entenderem os destinos do crédito rural, do direito ambiental, da regularização fundiária. Tudo isso vai ser discutido lá em Uberlândia. E tenho certeza que vocês vão gostar, porque o pessoal, não sei se aqui alguém faz parte da Abrada, mas é um pessoal muito receptivo, a gente se denomina família Abrada. Então, estou aguardando todo mundo lá. Quem tiver a possibilidade de comparecer, vai ser um prazer conhecer vocês pessoalmente, e no fim tem um happy hour para a gente tomar um shopping. Isso aí. Pessoal, recado e convite dados, e desde já pode contar mesmo com nossa terceira subseção aqui da Comissão de Agrário, e vamos, não só o network, mas vamos fazer propaganda mesmo, tá? E você vai encontrar muitos capixabas lá, pode ter certeza. Amém, estou aguardando vocês lá. Que abraçamos essa causa aí, pode ter certeza. Doutor Luiz, fica com Deus, muito obrigado pela participação, e estaremos aí sempre à disposição, precisando, estamos à disposição sempre, tá? Digo mesmo, pessoal. Uma ótima noite, uma ótima semana, fiquem com Deus. Com essas palavras, declaro encerrada a nossa sessão ordinária, querendo Deus aí a participação nos próximos eventos. Fiquem com Deus, muito obrigado a todos pela participação.